Lavagem a seco. Você com certeza já ouviu falar, certo? E a primeira coisa que você pensa ou escuta por aí é que se trata de um tipo de lavagem ruim, que deve ser utilizada sempre em último caso, não importa o que. Ela sempre vai deixar arranhões na pintura. Pois bem, deixe-me contar um segredo. Em grande parte das vezes, o problema não está na flanela ou na marca do produto utilizado, e sim em uma técnica muito ruim de limpeza, ainda mais quando essa técnica foi obtida através de um modo de usar de algum produto. A lavagem a seco ela é um tipo de limpeza ideal para pessoas que moram em prédios ou que estão levando o carro para algum tipo de exposição, para épocas de racionamento de água. E é claro, é sempre bom lembrar que ante a uma lavagem comum que gasta-se em média até 500 litros de água, a lavagem a seco ela consome entre 300 ml e 4 litros de água. O shampoo utilizado no processo de limpeza seco recebe o nome de lavagem. Ele é formulado sempre com adição de cera em sua composição. Ao ser aplicado sobre a pintura do veículo, o produto envolve as partículas de sujeira e, devido à adição de cera, gera-se um lubrificante, evitando o atrito entre o pano e a lataria. Outro ponto bom é que o acabamento deixa um bom poder de brilho e proteção, isso devido também ao uso da cera. Para uma lavagem a seco, é sempre importante o uso de boas flanelas de microfibra, nunca panos de algodão convencionais. As fibras das flanelas de microfibra permitem que as partículas de sujeiras se acomodem dentro delas, evitando assim a frição da sujeira sobre a pintura. Para demonstrar o processo de limpeza a seco, trabalharemos 3 carros com diferentes condições de sujeira. Em cada um deles utilizaremos uma técnica diferente, pois, como eu disse, a garantia de uma limpeza sem riscos está na técnica correta. No primeiro caso, temos um veículo que foi lavado ontem e ficou parado aqui na loja. Então hoje o que nós vamos fazer é remover apenas a sujeira acumulada de ontem para hoje. O segundo carro também foi lavado ontem, porém rodou mais de 100 km pelas ruas de São Paulo. Logo, tem uma sujeira consideravelmente mais pesada. O terceiro carro foi lavado há 15 dias atrás e contém bastante sujeira acumulada. Como vamos retirar apenas um pó superficial, esse tende a ser o processo mais fácil. Para começar, devemos sempre garantir que o carro esteja à sombra e com a pintura fria. Devemos sempre trabalhar também por partes. Para começar, vamos pela flanela. Então, se tiver uma etiqueta, a primeira coisa é arrancar, porque ela vai criar atrito aqui e pode riscar a pintura do carro. E depois a culpa é da lavagem a seco. Então, a flanela deve ser dobrada em 4 partes iguais. E a parte a ser utilizada, procurar evitar utilizar a costura como contato direto na peça. Então, vou fazer nesse sentido aqui. Ok? Vou aplicar o produto. Como eu disse, pode ser uma cera em spray. Pode ser utilizada para tirar pó. Como é só um pozinho da noite para o dia, não tem problema. Ela é capaz de lubrificar o processo e garantir total segurança. A gente aplica o produto. E aí vemos com a flanela. Em um sentido único, não precisa ficar esfregando e sem pressão nenhuma. Ó. Foi. E ainda não acumulou tanta sujeira. Um pouco de pó aqui em cima, na parte de baixo ainda nada. Então esse lado pode continuar sendo usado. Desceu. Desceu. Já está acumulando um pouco mais, mas na parte inferior não. Desceu. Te vira o lado seco e vamos retirar o excesso também sem colocar pressão nenhuma, pois agora é como se fosse um enceramento comum do carro, uma aplicação de cera líquida comum no carro. Pronto. A superfície está limpa e livre daquele pó. Esse processo ele deve ser repetido em todo o carro. No caso de uma cera líquida, a gente não vai fazer a aplicação dela no vidro para tirar o pó. Então você entra com um limpa-vidros diretamente para fazer essa parte do vidro ou um pano úmido com água mesmo para fazer ali. Porque a cera aqui ela pode prejudicar a visão em caso de chuva e tal. E embaçar o vidro com certa facilidade. Então, esse é o primeiro tipo. Pozinho do dia para a noite.
se resolve facilmente com qualquer tipo de cera líquida ou mesmo uma lavagem a seco. E um paninho. No segundo caso, temos uma sujeira um pouco mais pesada. Pó de freio, sujeira de asfalto em geral, e para isso nós utilizaremos um método diferente. Vamos utilizar um shampoo de lavagem a seco da Croft Gate, o Aquanew X. Tem uma concentração de cera um pouco maior. Vamos utilizar uma cera líquida, a mesma utilizada no processo anterior, e 3 flanelas de microfibra. Nesse processo nós vamos começar como no anterior, aplicando o produto sobre uma área determinada. Com uma flanela limpa, seca, nós vamos retirar o excesso em uma direção. Aqui a sujeira já acumula com maior facilidade, então não é bom a gente ficar reaplicando ela. A gente vai usar essa outra parte aqui que ainda está limpa. Ok. Tiramos o excesso da sujeira, usamos essa outra área e ela quase não sujou. Então o que a gente vai fazer aqui agora, para uma total segurança, para tirar esse excesso do shampoo, nós vamos usar a cera líquida e é o que já vai dar a proteção também na peça. Então a gente aplica a cera líquida, vem com uma segunda flanela, lembra sempre de tirar a etiqueta e fazemos o lustro da área. Sempre sem pressão. Pronto. Limpo, sem riscos e protegido. E ainda com bom brilho. Uma outra maneira, caso você perceba também que o pano está criando muito atrito na pintura, está grudando, o primeiro processo você pode fazer o seguinte, aplicar a lavagem diretamente no pano, deixando ele bem úmido. Primeiro pano, parte limpa. Aplica ela depois aqui na parte a ser lavada e aí você repete o processo. Sempre na ponta. Na limpeza a seco, a parte do vidro, ela pode ser feita, se tiver muito carregado de sujeira, você pode usar a própria lavagem para fazer a primeira limpeza e tirar a sujeira. E depois você segue com o limpador de vidros. Nesse caso, eu vou usar direto o limpador de vidros porque o pó que está aqui é muito pouco. Então, te aplica limpador, cuidado para não pegar na lataria, ou você pode aplicar direto aqui na flanela. E faz a limpeza normalmente. O terceiro caso é o que exige o maior cuidado. Para isso utilizaremos um método chamado Rinsed Wash. Nesse caso eu utilizarei um produto concentrado da Croft Gate, mas também pode ser feito com um tipo de lavagem a seco convencional. Isso eu mostrarei como. Nesse caso aqui nós utilizaremos 2 baldes de água, um pulverizador, pulverizador convencional, as flanelas de microfibras, uma luva de microfibra e uma cera em spray. Nesse caso, para lavagem Rinsed Wash, como eu disse, 2 baldes com água. Um balde nós vamos usar para enxágue, com água limpa, convencional. O outro balde eu vou preparar o shampoo com a lavagem. Então... Legal. Pulverizador de pressão, eu também vou colocar um pouco dessa lavagem que eu acabei de preparar.
mãos à obra. Bom, para começar com o produto da lavagem a seco aqui, a gente vai começar pulverizando ele aqui na peça, certo? E como esse carro está com uma sujeira muito carregada, nós vamos umedecer a bucha de microfibra dentro do balde com a lavagem também. Lembra, ela tem que estar só umedecida, não precisa estar muito molhada. E o processo é o mesmo que o do pano. Pronto. Agora a gente vai deixar a luva de microfibra dentro do balde com água, para ela soltar a sujeira enquanto a gente dá o acabamento aqui. Com a flanela seca, a gente tira o excesso da lavagem. E segue o mesmo processo. Nesse caso, como cera líquida, eu vou utilizar o Quick and Slick, também da Croft Gate, para fazer uma resina protetora aqui em cima. Are you gonna be my girl? Pronto. Aqui temos uma parte do capô já limpa. Agora, para seguir fazendo o restante, o que eu vou fazer? Essa bucha de microfibra, que está aqui nesse balde com água, eu vou pegar ela novamente. E toda a sujeira que tinha aqui, vai ficar agora nesse balde com água. A gente vai sempre repetir esse processo. Faz uma peça, quando você estiver dando acabamento, limpa a bucha num balde com água, para tirar todos os detritos de dentro das fibras da microfibra, e volta a mergulhar ela no balde com a lavagem. Agora a gente volta a ter shampoo de lavagem a seco aqui na bucha para ajudar a lubrificar o processo. Então, vamos lá. Enquanto você ainda estiver percebendo que você está fazendo a limpeza e ainda fica essas manchas pretas aqui, ó, ainda, isso daqui ainda é indicador de que tem sujeira na peça, então a gente não quer passar a flanela aqui em cima. Limpa a bucha novamente, mergulha ela na solução de lavagem a seco e repita a limpeza, até que toda essa parte escura seja absorvida pela bucha e possa ficar lá naquele balde com água, certo? Agora sim, nós vamos seguir com a flanela para secar. Retiramos o excesso da lavagem a seco. E antes do lustro, aplicamos o Quick and Slick ou qualquer outra cera líquida para a gente obter o brilho e uma proteção maior. E também não ficar criando atrito entre a flanela e a pintura. E voilá! Nesse vidro aqui, como ele está mais sujo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou lavar ele usando a lavagem a seco e depois eu dou um acabamento usando o limpa-vidros. Como eu disse, para tirar essa camada de cera que o lava-seco vai deixar. A limpeza de rodas num processo de lavagem a seco é o que nós costumamos dizer que é o calcanhar de Aquiles. Na lavagem a seco é difícil a gente conseguir limpar o lado de dentro da roda, que também não dá para ficar enfiando a mão lá no buraco da roda. Então, geralmente,
o que a gente consegue fazer é a lavagem da parte externa da roda, a parte de fora, que já é muito bom. Então, para esse caso, a gente vai utilizar aqui um limpa-rodas diluído, está diluído em 1:10, aqui, é um limpa-rodas Cadillac. A gente vai utilizar borrifando na roda, com auxílio de um pincel para levantar a sujeira e depois de um pano velho ou uma microfibra velha, destinada unicamente ao uso das rodas. Não usa ela de novo na pintura e para outro lugar do carro a não ser as rodas, ok? Então, é um processo rápido, fácil e também não faz tanta sujeira assim. Because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Well, it's a 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make you mine. Bom, esse vídeo ele foi para demonstrar para vocês como o processo de lavagem a seco funciona, tá? Então nós utilizamos 3 métodos. Um método simples, um método com um carro com um pouco mais de sujeira e um método de um carro bem sujo. Isso tudo para provar que o método de lavagem a seco ele é seguro quando usado de uma técnica correta. Eu trabalho com lavagem a seco há 4 anos e sei bem os preconceitos que esse tipo de lavagem sofre, principalmente quando efetuados por más profissionais, causam muito má impressão. Então, fazendo da forma correta, com o produto correto e a técnica certa, essa lavagem ela tende a te surpreender. E como eu disse, pode ser usado em prédios, em carros que estão indo para a exposição, pode ser usado em momentos de racionamento de água. E além de tudo, você economiza mais de 300 litros de água em uma lavagem. Gostou desse vídeo? Então, dê um curtir aqui e inscreva-se no nosso canal. Todos esses produtos utilizados você pode encontrar em nossa loja virtual e nossa loja física. Ok? Obrigado e até a próxima. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?